Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma transmissão do podcast Incomodando nessa terça-feira, 4 de outubro de 2022, comigo, Xandão Gente Fina. E para começar os trabalhos, vamos lá, o procedimento padrão, que eu sei que é chato, que o sapato fala a mesma coisa, mas é muito bom a gente começar já apertando essa figurinha do aviãozinho de papel para fazer as notificações de última hora. Isso é um recurso que o Instagram nos dá, então eu chego e uso, né? Se tá lá é para usar, então a gente usa. Então, você que está chegando na live agora, aperta essa figurinha do aviãozinho de papel para notificar as pessoas da sua lista de que está vendo esta live no dia de hoje com essa pessoa maravilhosa que está chegando aí para bater um papo super bacana com a gente. Enquanto eu estou falando aqui, fazendo aqui as notificações, eu vou falando um pouquinho do podcast Incomodando. As lives do podcast Incomodando são sempre às terças e quintas, às 19 horas, mas, como eu sempre digo, não fico engessado nesses dias. As terças e quintas são sempre para trazer uma audiência, uma fidelização, mas eu vou depender muito do cliente. O cliente que eu digo aí é o convidado. Às vezes o convidado quer muito participar, mas nesse dia o horário fica difícil para ele, ou então o horário também fica dificultoso. Aí a gente tem que fazer mudar o cardápio aí, a gente se adapta. Então, por exemplo, na quarta-feira eu vou ter outra live, né? Hoje estou tendo com a minha querida convidada, terça-feira, como é o dia usual, mas amanhã eu vou ter outra live, vai ser com Patrick Santarém. Logo eu estou lançando o filme de promoção, um rapaz super bacana, super maneiro. Bom, então vamos lá, galera, vamos anunciando aqui, vamos fazendo as notificações de última hora, quem está chegando aí, vamos apertando aqui a figurinha do aviãozinho de papel, beleza? Para a gente notificar as pessoas, vai aparecer uma lista prévia aí que o Instagram dá para vocês, com as últimas pessoas que vocês interagiram, e daí em diante as pessoas vão saber que tá rolando essa live super maneira de hoje. Psicóloga, tô com várias perguntas para ela aqui, toda vez que tem psicóloga na parada, o pessoal quer fazer terapia, quer aproveitar que a consulta é de graça. É isso aí, galera. Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Esse é o mote do podcast Incomodando. Então chega para mim e conte a sua história. Se você de repente é uma pessoa tímida e acha que não vai conseguir se destravar aqui na frente da tela, aqui tudo bem, tá tranquilo. Mas você conhece uma pessoa bacana que você acha que mais pessoas iriam se motivar a conhecer a história dessa pessoa? Então indica para mim, faz a ponte e eu trago ela para cá. Isso aconteceu várias vezes, eu tive dezenas de participações, eu falo isso com muito orgulho, dezenas de participações aqui no podcast Incomodando, que foram indicações de outras pessoas. Pessoas que participaram e pessoas que chegaram e mandaram direct para mim. Pô, cara, tem um meu amigo aqui, tem a minha vizinha, tem o meu colega, pessoa super bacana. Vai lá, conversa. E eu fui, deu match e a gente acabou tendo a participação aqui. Foi muito legal, gente. Então é isso, chega para mim e conta a sua história. Aliás, a convidada de hoje eu conheci através de uma outra convidada. Na verdade, duas convidadas, que foi a Kézia Carvalho e a Larissa Alves, que tiveram aqui comigo no podcast Incomodando, entrevistando, maravilhosas, lindas, simpaticíssimas, inteligentes. E ela estava lá no meio lá do pessoal lá assistindo. Foi quando eu falei, opa, vamos lá, vamos conversar? E ela topou. Lógico, não foi logo quando a gente quis, teve que rolar aí uma negociação, a menina trabalha, tem suas atividades e tal, mas o interesse é que rolou hoje, 4 de outubro. Vamos lá, galera, então é isso aí, chegou. Já aperta a figurinha do aviãozinho de papel para fazer as notificações de última hora. São várias pessoas que já participaram aqui do podcast Incomodando, várias pessoas, profissionais de educação física, a galera da área da educação, psicólogos, vários escritores aos montes. Tive DJ, tive comissário de bordo, tive marítimo, né? Eu sou marítimo, para quem ainda não sabe. E, cara, muita gente, variados. Tive agora, recentemente, duas zigs literárias, que são a Ana Clara e a Clarissa, lá de Minas Gerais. Eu tive uma zeladora de orixá, a Cris Botelho, conhecida também como Mãe de Santo, né? São vários nomes, mas enfim. Ela deu uma explicação super maneira aqui sobre a religião dela, fé, religiosidade, muito bacana. E é isso, eu sempre tento trazer pessoas variadas. Um pouquinho dessas histórias eu transformei naquele livrinho ali em cima, que tá vendo ali? Tá do lado do microfone. O que é que te incomoda? Eu lancei pela Rubi Editorial.
Conta um pouco dessas histórias, participações, histórias muito legais de pessoas que acreditaram nos seus sonhos, nas suas verdades e capinaram, meteram a mão na terra para fazer acontecer e aconteceu. As pessoas hoje fazem o que gostam e são felizes com o que fazem. É muito bacana, muitas histórias legais ali e principalmente como eu construí e estou construindo a história do podcast Incomodando. Beleza? E o livro vocês podem achar no www.rubieditorial.com.br www.rubieditorial.com.br e também nos principais marketplaces. Eu dou sempre o exemplo aqui, Shoptime, Americanas e Submarino. Beleza? O que é que te incomoda? Xandão Santos. É isso aí, galera. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, moçada. Todo mundo apertando aqui a figurinha do aviãozinho de papel e fazendo essas notificações de Tomorrow. Tô quase acabando aqui, que aparece uma lista grande aqui pra gente aqui. A gente vai apertando, vai apertando, vai apertando. Vai aparecendo as pessoas, nós vamos fazendo aqui as notificações para o pessoal assistir. São vários assuntos diferentes, de repente hoje o pessoal, poxa, legal, vou fazer uma pergunta lá e participem, gente, participem que é sempre legal, sempre surgem questões muito bacanas aqui. Vamos lá. E eu acabei de fazer as minhas notificações. Mandar um abraço aqui para o amigo Stefânio Vieira. Olá, Stefânio! Meu querido, breve vai estar aqui com a gente, participando também futuramente. Um profissional da dança, super competente. Olha, eu vou fazer logo o convite para minha convidada, para a gente abrir logo os trabalhos. Tem muita pergunta para fazer para ela aqui. Convite feito. Olá. Opa, deu problema na câmera? Tô virando. Olá. Pronto. Ih, deixa eu botar um filtro aqui, calma aí, né? Ah, sim, lógico. Tem que rolar um filtro. Vou botar um filtro. Vai, foi. Eu também botei um filtro. O meu filtro é de dragão. Cada um com a sua escolha. Tudo bem, meu anjo? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que você tá? Tudo beleza. Me vendo e me ouvindo bem? Te vendo, te ouvindo bem. Vamos lá para o pedido de desculpas antecipado de praxe. Gente, para fazer a nossa transmissão, nós precisamos de conexão de internet, então dependo muito da minha e do convidado. Então, muitas vezes pode acontecer um delay, um atraso. Eu posso pensar que ela já acabou de falar e acabar falando e vice-versa. Aí vai parecer que a gente está atropelando, mas não. Somos pessoas muito educadas, pessoas cultas, que obedecemos papai e mamãe, sabemos respeitar a nossa hora de falar e vai ficar muito legal essa live, beleza? Beleza. Deixa eu apresentar logo essa mulher aqui, porque, como eu falei para ela, a gente já estou conversando bastante, toda vez que tem psicóloga, rola terapia coletiva. E como você não foi diferente, tem muita pergunta aqui para você que chegou depois que eu fiz a convocação, muita gente tendo suas dúvidas, suas questões, e você, a profissional da sua área gabaritada, com certeza vai saber responder todas, beleza? Vamos lá, deixa eu fazer logo a apresentação para a gente já cair dentro das perguntas, que são bastante. Ela é original de Araruama, Rio de Janeiro, mas hoje mora no Rio Grande do Sul, com formação em psicologia, tem especialização em saúde mental, fazendo mais uma formação em terapia cognitivo-comportamental, tendo aí muitas nuances dentro da sua escuta psicanalítica. O podcast Incomodando fica muito alegre em estar na presença de Raíza Barcelos. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Só para dar uma esclarecida melhor, por muito tempo eu atuei na escuta psicanalítica, né? E atualmente a minha formação que eu estou fazendo é na terapia cognitivo-comportamental. Ainda tem muito da psicanálise na minha escuta, mas estamos migrando. Tudo que vem para somar é positivo, né? Sempre. Não para de estudar nunca, né? Não pode parar de estudar nunca, tem que se especializar sempre. Não pode. É o que eu sempre costumo falar aqui, é um tesouro que quanto mais você bota no baú, mais leve o baú fica. É mal barato. Muito legal, né? Vamos lá, Raíssa, chegou um montão de perguntas aqui para você, o pessoal ficou bem motivado, oriçado aqui.
E como cada psicóloga que eu entrevistei, você já é a quinta, eu sempre tentei abordar assuntos diferentes, para não ficar aquela mesmice. Todas vocês têm a mesma área de conhecimento, mas eu não preciso ficar batendo na mesma tecla sempre. Então, toda vez que eu pontuei essa psicóloga, eu vou falar disso. Um montão de perguntas. Dessa eu vou falar disso aqui, um montão de perguntas. E você não foi diferente. Vamos lá. Raíza, como saber que uma pessoa tem uma alta maturidade emocional? Uma alta maturidade emocional? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é uma maturidade emocional, né? Maturidade emocional é quando você consegue ter uma congruência entre a tua lógica cronológica e psicológica. Porque você deve conhecer muitas pessoas, assim como eu, como todo mundo conhece, que são adultos, mas que ainda não agem, não se comportam como adulto, fogem das responsabilidades, né? Estão sempre procrastinando. Então, a maturidade emocional é quando você consegue agir com congruência com a tua idade. E a maturidade emocional, falar se ela é alta, se ela é baixa, você vai ter que observar os comportamentos do sujeito. Como ele se posiciona, como ele se apresenta, como ele se coloca, impõe limites na vida dele. Assim que a gente pode observar se há uma maturidade emocional, né? Se ela está sendo bem trabalhada. Legal isso aí. Inclusive, no outro dia eu li um estudo falando que nós temos 3 idades, né? A idade física, a idade fisiológica e a idade mental, e que na maioria das vezes elas não estão aliadas. Muito legal isso. É verdade. Eu costumo falar que o inconsciente da gente, por exemplo, não sabe a idade que tem. Então a gente precisa atuar sempre para poder se aproximar o máximo possível daquela idade que de fato temos. Mas isso envolve muitas coisas, né? Isso envolve muitas coisas. Porque, na verdade, a gente deseja muitas coisas, a gente quer muitas realizações, a gente quer liberdade, a gente quer felicidade, mas, em geral, a gente não quer se responsabilizar com a busca disso. E o primeiro passo de uma maturidade emocional é a gente entender que a gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que ter uma responsabilidade em todos os setores, afetiva, responsabilidade social. Então a gente precisa entender que é importante se comprometer com as coisas que a gente quer realizar. A gente tem o hábito, muitas vezes, de colocar nossos desejos na mão do outro, né? Então, a gente observa se há uma maturidade emocional aí também. O quanto você espera do outro e o quanto você se compromete em realizar seus reais desejos, suas reais vontades. Muito legal. É por isso que a gente vê muito adolescente de 40 anos por aí, né? Pois é isso aí. Olha aí, chegou para te prestigiar. Linda Maria Imóveis, o Tomás Souza 3030, a Eolipe BH, Roberto Heder, Dr. Carlos Barcelos, Márcia Penélope 123, Feia Palves, Falso Amor, pessoal invadindo aí para prestigiar nossa querida Raíza Barcelos, psicóloga. Vamos lá, Raíza, mais uma perguntinha aqui. Esse aqui o pessoal chegou em massa com esse tipo de pergunta aqui. Vamos lá. É a terapia coletiva. Evitar conflitos pode acabar sendo prejudicial nos relacionamentos? Gente, fugir de conflito é meio complicado, né? Se vocês souberem a receita, vocês me ensinam. O que acontece? Evitar conflitos. Primeiro a gente precisa entender o que seria um conflito para o sujeito, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, tem que se posicionar, tem que dizer o que pensa, o que sente, como sente. Mas a verdade é que não é só dizer e não é só se colocar. É saber dizer, é saber se colocar. E saber também por que você está se colocando daquela forma. Os conflitos são necessários para que a gente cresça, né? A gente poder lidar com uma situação que causa adversidade e saber passar por essa situação da melhor forma possível faz com que a gente evolua, com que a gente cresça realmente, né? Então, a gente não tem que evitar os conflitos. A gente tem que achar a melhor forma de vivenciá-los, né? Então, assim, não é sempre, pensei, falei, vou para cima, vou dizer o que penso mesmo, não. Como você está dizendo isso?
Como você está colocando isso? A gente não vai ter uma vida sem conflitos. Não tem como a gente não ter conflitos na vida. Mas tem como a gente aprender a lidar com eles da melhor forma possível. Amenizando os danos, né? Isso aí, amenizar os danos, exatamente. É como você falou, é a maneira que você fala, né? Porque também ficar fugindo de conflito, aí vai chegar uma hora que você, sou eu que cedo, aí também dá ruim, também, não é assim. Tem que chegar um denominador comum, não é isso? É porque nesse só eu que cedo, a pessoa tá falando do que realmente? Porque quando a gente cede demais, também há um benefício aí, há um gozo, né? A gente está cedendo, de certa forma, mas estamos sendo beneficiados. A gente só precisa entender como, né? Então, o ideal, né, para ter a maturidade emocional, para ter uma inteligência emocional, é a gente entender por que a gente sempre cede. O que isso fala da gente, né? O que isso conta a respeito da minha história? Eu estou sempre cedendo para o outro, estou sempre baixando a cabeça para o outro, estou sempre concordando, estou sempre evitando conflito. Por quê? O que isso fala de você? A gente precisa entender por que a gente se coloca dessa forma. Então, no final das contas, a gente vai observar o seguinte, essa ausência de conflito externo, muitas vezes, né, o sempre ceder, origina um conflito interno horroroso, né? E essas pessoas podem desencadear transtornos, desencadear doenças, tanto física quanto psíquica, porque tá ali nessa questão do tô cedendo, mas não tô cedendo, porque o meu interno tá entendendo que eu não gostaria de ceder aquilo. Exatamente. Pô, que aula, hein? Pô, que legal, cara. Dá pra gente olhar assim a questão realmente de fora pra dentro e de dentro pra fora. Pô, show de bola. Essa é a Raíza Barcelos, arrebentando. Ó, massoterapeuta Otávio chegou aí também. Galera, olha só. Eu tô... É o Otávio o nome dele? Otávio. Um abração, Otávio. Um abração, meu querido. Gente, eu tô com uma caixa de perguntas aqui, mas por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas também para a Raíza. Pintou uma pergunta aqui, uma dúvida, por favor, só peço que coloquem na caixinha de perguntas esse balãozinho com o sinal de interrogação, porque aí fica mais fácil para eu visualizar. Fiquem à vontade, vamos lá. Essa aqui também chegou, muito maneira. Quais eventos aumentam a chance de desenvolver um trauma emocional? O que é trauma? Você reparou que toda hora eu tenho que perguntar o que é, né? Antes de falar sobre. Traumas são situações que a gente não imagina que vamos vivenciar na nossa vida. São situações que são inimagináveis, né? Experiências traumáticas são aquelas coisas que as pessoas nunca imaginaram que ela passaria. Por exemplo, você sofreu um abuso, né? Você vê alguém se suicidar na sua frente, você ir para uma guerra, ver alguém explodindo, né? São esses exemplos, eu até já ouvi outro profissional colocando, achei muito interessante. Porque são situações que você não acorda para a vida e pensa assim, vou passar por isso, né? Um trauma, na verdade, muitas vezes existem situações que as pessoas consideram traumáticas, mas que são situações apenas delicadas. Porque vai também de encontro para como você interiorizou aquilo, como você sentiu aquilo. Por exemplo, uma criança que passa pela separação dos pais. Essa criança, ela não necessariamente fica traumatizada. Às vezes a separação foi de uma forma legal, né? Não teve tantas brigas, teve uma decisão entre ambas as partes, conversaram com as crianças, explicaram como é que seria dali por diante. E a criança interiorizou bem, entendeu? Agora eu tenho duas casas, meus pais continuam me amando, a minha realidade não vai ser prejudicada. Então, não geram trauma. Os traumas, eles não podem, de fato, ser evitados, porque eles vão ser coisas que, em geral, acontecem na infância e vão sendo acionados ao longo da sua vida por outras experiências que aparecem, né? Por exemplo, uma pessoa que teve uma experiência que ela considerou traumática lá na infância de uma separação não bem sucedida dos pais. Essa pessoa, ela pode vir a ter problemas, sim, todas as vezes que ela tiver que lidar com uma separação, porque aciona um trauma. Porque para ela foi uma experiência traumática. Mas pode ter uma pessoa que também passou por uma separação dos pais
teve uma resposta boa, né, um prognóstico bom com aquilo ali, e ela não tem essa problemática a lidar com separações, ela consegue resolver bem, ela consegue dialogar. Então, as situações traumáticas são aquelas que a gente acredita que jamais aconteceria com a gente e também aquelas que a gente interioriza de uma forma muito dolorosa, gerando uma ferida interna que vai nos acompanhando ao longo da nossa jornada. Então, quando a gente vai curar um trauma, por mais que uma pessoa traga uma coisa e fale assim, olha, meu trauma é de agora, aconteceu agora. Se a gente der uma boa investigada ali, a gente pode perceber que tem alguma coisinha mais regressa, uma coisa anterior, né? Então, não sei se respondia. Qual era? Com certeza. Respondeu? Com certeza. Galera, aperta o coraçãozinho aí para ter mais pessoas, para as pessoas saberem que tá rolando aqui uma terapia de graça aqui com a Raíza Barcelos aí. Notifica o pessoal, aperta a figurinha do Aviãozinho de Papel, tá tendo uma terapia coletiva aqui, show de bola. Com a Raíza aqui, ó. Terapia em grupo. Ó, chegou aí a Adriana Maria 9674, a Elma Almeida 123, a Janete Godoy. Pessoal chegando para prestigiar a nossa querida Raíza Barcelos. Está fazendo aqui hoje uma terapia coletiva aqui de graça. Show de bola, mas tá incrível, tá incrível. A tua resposta realmente foi muito profunda. Primeiro tem que perguntar o que é o trauma, como é que é o trauma, como é que você identifica como trauma. Show de bola. E você falou uma coisa sobre curar o trauma. Aí chegou uma pergunta parecida. Raíza, como ressignificar uma situação traumática? Terapia. Gente, a melhor resposta que eu encontro para isso ainda hoje é façamos terapia. Por quê? Porque quando você vai para a terapia, você vai contar a sua história, você vai olhar para a sua história, você vai entender como que aquilo doeu em você. Os nossos traumas, eles têm que ser validados, né? Porque muitas vezes quando a gente conta para alguém uma história, a gente fala assim, nossa, eu terminei com meu namorado, eu tô muito sem chão, isso tá me matando. Aí alguém vira e fala assim, ai, que bobeira, terminei com o meu, tô super de boa, super tranquila. Porque para esta pessoa que contou a história inicialmente, foi uma experiência traumática, sabe-se lá Deus, por quê? Como é que ela vai descobrir isso? Como é que ela vai entender isso? A terapia vai olhar para ela na sua individualidade, na sua particularidade, respeitando sua subjetividade. Então, essa pessoa, né, ela vai conseguir falar sobre aquele trauma e, de fato, ressignificá-lo. O que é isso? Dar um novo sentido para aquela história. Fazer aquela história, aquela ferida ser cicatrizada. Não quer dizer que você não teve mais aquele trauma na sua história. Quer dizer que você olha para ele e não te machuca mais, não te fere mais. Então, a melhor forma ainda hoje da gente lidar com o trauma, para mim, é fazendo terapia. Exatamente. Eu sabia que você ia dar essa resposta. Era uma pergunta retórica. Mas façam terapia. Eu recomendo para todo mundo. Eu recomendo para todo mundo. É muito bom sempre estar ali com as suas questões, se perguntando, se vendo, se olhando de dentro para fora. É muito legal. Ó, chegou uma pergunta aqui da Márcia Penélope 123. Márcia, eu vou fazer a pergunta, mas, poxa, se quiser fazer mais, bota dentro da caixinha de perguntas, porque senão vai ficar rolando aqui e eu acabo não vendo. Mas vou fazer a pergunta da Márcia Penélope. O que leva uma pessoa a tentar e não conseguir entrar em terapia? Tá. Essa pergunta tem muitas respostas, tá? Até uma coisa que eu gosto de dizer logo de começo. Até quando a pessoa está fazendo terapia, às vezes ela ainda não entrou em terapia. Isso é importante de falar, tá? São coisas distintas. Entrar em terapia é quando você, de fato, está comprometido com o seu tratamento, com o seu acompanhamento. Muitas vezes a gente vai para terapia por ir, para dizer para aqui, ó, uma autossabotagem, dizendo assim, eu estou fazendo minha parte. Sabe a academia? Você paga para ir na academia, às vezes você nem aparece lá, mas eu paguei, eu tô tentando, tô me esforçando. Tira foto. Tira foto. Bota no feed ali a fotinha, tá pago, mas nem tá, porque você não fez nada. Mas enfim, respondendo aqui a pergunta da Márcia. Muitas das vezes, você precisa entender o que tá fazendo você não começar, pode ser a sua demanda.
tá? Pode ser aquela questão que você tem que trabalhar e que ela é muito difícil para você olhar, para você lidar. Então, às vezes, você até gostaria de trabalhar um assunto, mas você sabe que vai ter que se empenhar numa mudança, você sabe que vai ter que se esforçar para lidar com aquilo, que vai ter que se comprometer com aquilo, que para você sair daquela situação você vai ter que se empenhar, né? Vai ter que ter uma autorresponsabilidade. Então, muitas vezes, a gente sabe que precisa começar a terapia. A gente sabe que seria muito bom para a gente fazer a terapia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma resistência, porque a terapia faz com que você tenha que olhar para uma questão muito dolorosa, às vezes, para você. E olhar para isso, eu costumo dizer que fazer terapia não é uma coisa maravilhosa, good vibes, que maravilha. Não, não é assim que funciona, tá? Muitas vezes você vai para a terapia com uma demanda ali pesada, uma demanda de dor mesmo, né? Mas você entendeu que a única forma de você transformar e parar de sofrer por aquela ferida ali é você olhar para ela, é você tratar, é você tentar fazer com que ela cicatrize. Então você vai. E você vai falar sobre aquilo, você vai chorar, você vai resistir, você vai querer faltar. Você vai ter diversos comportamentos seus, particulares seus. Mas, antes de você chegar nesse patamar de ir, de se envolver, você vai resistir ao processo. Exatamente. Márcia, tá aí tua resposta. Márcia Penélope, 1, 2, 3. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso com você mesmo, Márcia. Márcia, tem que ter compromisso com você mesmo. Senão não vai adiantar. Senão não vai adiantar nada. Você não tem compromisso. Eu tô fazendo terapia. Você foi lá, escolheu um médico, vai na sessão, fica olhando lá, mas não se olha pra dentro, não vai adiantar porcaria nenhuma. Valeu, Márcia, pela colaboração aí. Vamos lá, mais perguntinhas aqui. Fiquem à vontade, faça igual a Márcia Penélope. Façam pergunta para a Raíza, que ela está aqui de peito aberto para responder todo mundo. Botem na caixinha de pergunta que fica mais fácil para eu visualizar. Sim. Essa pergunta chegou, na verdade chegaram várias, eu condensei aqui, vai ter perguntas aqui, Raíza, que ficaram grandes, porque eram muitas, mas vamos lá, essa aqui for fácil. Como fazer uma avaliação para saber sobre a saúde do seu relacionamento? Como é que eu sei que meu relacionamento está bem? Tá caminhando bem. A minha resposta pode até fazer algumas pessoas dizerem assim, vá. Mas é a sua capacidade de vencer adversidades. Observar a sua capacidade e do teu par de vencer a adversidade. Como eu falei lá no comecinho, a gente não foge dos conflitos. Os conflitos, eles vão existir no seu dia a dia, os conflitos, eles vão aparecer. Pensem comigo aqui, né? São duas pessoas diferentes que estão fazendo no dia a dia tudo possível para que essa relação dê certo, para que vocês respeitem os limites dos outros, um do outro, para que vocês consigam ter uma vida sadia, uma vida proveitosa, uma vida feliz. Mas isso não exclui quem você é, nem quem o outro é. E vocês não são a mesma pessoa. Então, conflitos vão existir. A capacidade, as habilidades que vocês vão desenvolver para vencer essas adversidades cotidianas, para se esforçarem, né, para lidar com aquilo da melhor forma possível, vai dizer se vocês estão indo bem ou não, tá? E o esforço que vocês colocam ali, a energia que vocês colocam nisso. Porque eu vejo muitos casais com extrema imaturidade emocional. O que significa isso? Você chega no consultório e fala assim, mas eu não vou dar o braço a torcer. Ele me conhece, ele tem que saber se eu tô triste, se eu tô feliz. Eu não preciso ficar falando tudo que eu penso, ele já tem que saber. O outro não está dentro de você. Ele não tem que adivinhar nada, assim como você não tem que adivinhar nada a respeito do outro. Uma das maiores formas de habilidade para trabalhar na maturidade emocional é a comunicação, é o diálogo, é o entendimento do que eu quero e conseguir me comunicar a respeito disso da melhor forma possível, né? É aquela questão de, eu vou baixar a bola também, eu vou pedir desculpas, eu vou escutar. Maturidade emocional, a gente fala de nos tornar adultos, né? Psiquicamente falando. Então, o adulto, ele faz o que precisa ser feito quando deve ser feito. Exatamente, mais uma aula aqui da Raíza aqui, ó. Relacionamentos, a gente entrou nesse papo aqui,
E tem uma coisa muito interligada aqui, Raíza, somente cuidando de si poderemos saber cuidar do outro? Exatamente. Quem mandou essa tá de parabéns, hein? É exatamente isso. Somente cuidando de nós mesmos a gente pode cuidar. Eu não sei se a palavra seria cuidar, mas somente cuidando da gente, amando a gente pode se abrir para amar o outro, né? Porque, na verdade, a gente faz muito projeções na nossa... Quando a gente começa a se relacionar com alguém. A gente espera muito que o outro faça pela gente. A gente espera muito que o outro realize, que o outro aconteça, que ele faça por mim. Mas se a gente for parar para pensar, a gente não está fazendo muitas vezes por nós mesmos. A gente não está desempenhando o autocuidado com a gente. A gente não tem o autoconhecimento do que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Mas a gente espera que o outro tenha, que o outro faça isso. A pessoa te conheceu em um mês, você quer que ela seja PhD de você. Mas nem você sabe como lidar da melhor forma. Né? Então, praticar o autoconhecimento, medidas de autocuidado, deixar a saúde mental em dia, somente cuidando e amando a si mesmo, a gente está aberto para amar o outro. Exatamente. Inclusive, essa semana, ou foi na semana passada, eu lancei um vídeo aqui falando sobre felicidade. Era de um estudo lá da Finlândia e falava muito sobre isso aí, sobre a felicidade, né? Que a gente escolhe alguém para ser feliz do nosso lado. E essa pessoa só vai ser feliz do nosso lado se a gente for feliz. Então é uma troca, assim, um ciclo. Uma coisa alimenta a outra e fechou aí com brilhantismo. Tudo que você falou aí realmente é brilhante, brilhante. Realmente, gente, tem que se cuidar para você saber cuidar do outro. E para o outro cuidar de você, você tem que saber se amar, né? Também. É isso aí. Valeu, Raíssa. Grande, grande, grande. Vamos lá. Raíssa, essa aqui ficou grande. Era tanta pergunta que eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Mas era tanta coisa boa, mas ela ficou grande, mas vamos, tem sua importância. Raíssa, por que as pessoas generalizam tanto suas experiências e andam se comparando tanto com os outros? As redes sociais contribuem para a baixa autoestima? Vamos responder por partes, né? Por que as pessoas andam se comparando? Bom, a gente hoje vive, né, um mundo de vitrines, né? A gente está sempre vendo a vida do outro, né? Sempre é muito fácil de enxergarmos a vida do outro. E aqui na mídia, a gente está sempre comprando felicidade, né? As pessoas estão sempre muito felizes, muito bem vestidas, com muito dinheiro. Então, essa compra excessiva da emoção apenas de felicidade faz com que muitas vezes a gente acredite sim que a nossa vida não está tão legal, que a nossa vida não é tão glamurosa, que a nossa vida não é tão satisfatória como as demais. Só que a gente não vê os bastidores, né, gente? Vida é constituído de fato no dia a dia, né? Então, assim, a gente não vê o por detrás. A autoestima, ela é algo que ela é aprendido, né? Ela é aprendido desde a infância. Como é que a autoestima é constituída? Através das experiências que nós vivemos e das validações que são feitas. Por exemplo, uma criança faz uma prova, e depois que ela faz a prova, ela tira 100. E aí os pais dizem, nossa, que maravilhoso, que sensacional. A autoestima da criança vai ficando ali ok. E aí alguém diz, né, outros pais falam, fez mais que obrigação, só faz isso da vida mesmo. A autoestima fica ali, né? E aí, com a quantidade de experiências que essa criança vai tendo, né? Vai vendo se foi experiências satisfatórias ou não. E os feedbacks que ela vem recebendo, ela vai aprendendo a constituir a autoestima dela. Então, em toda fase da sua vida, sua autoestima está sendo trabalhada. Então, se você pensa muito a tua vivência com elementos externos, com validações externas, com o que os outros estão trazendo para você, e você compra muita informação de vidas perfeitas, e a sua não se assimila a essas, você pode sim estar trabalhando negativamente com a sua autoestima. Exatamente. Inclusive tem um capítulo no meu livro, O que é que te incomoda, falando sobre isso. Gente, você não é validado pelo número de seguidores que você tem. Você é validado pelo seu conteúdo, gente. É o que você faz, como você faz.
com quem você fala e da maneira que você fala. Olha a Raíza aí, cara. Incrível, maravilhosa. Essa mulher tem um conteúdo incrível no perfil dela, o psicóloga Raíza Barcelos. Você entra lá e todo videozinho dela lá tem uma aulazinha. Você se sente em paz, você se reconhece. É muito bacana, cara. Então, para de se validar pelos outros, para de se comparar com o amiguinho. Você é único. A gente só tem uma digital. Essa digital aqui é minha. A Raíza tem a dela, tem a tua também. Beleza? Ó, chegou aqui o... Como é que é o nome dele? Roberto. Roberto Heller. Roberto, por que comportamental? Mas eu não entendi a pergunta. Pergunta eu direitinho. Eu respondo. Ele estava falando sobre o quê? É a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a formação que eu estou fazendo no momento. Primeiro eu quero dizer para o Roberto que eu continuo apaixonado pela psicanálise, tá? Eu sou fã de carteirinha, eu amo a psicanálise, é a minha abordagem do coração. Mas o que acontece, né? Eu trabalho em institucional e começar uma cobrança, também trabalho institucional, e uma cobrança para você lidar com pacientes que chegavam com certas patologias, e a busca era por terapeutas cognitivos comportamentais no momento para atuar ali. A gente sabe que a psicanálise ela consegue atingir toda e qualquer, falar de todo e qualquer transtorno, né? Só que de uma forma muito mais subjetiva e de uma forma sem rotulação. A psicanálise ela não dá o nome, né? Ela não vai falar que você tem um transtorno tal. Na cognitivo comportamental você vai lidar com o transtorno tal. Então a busca era por terapeutas cognitivos comportamentais. Como eu estou trabalhando na instituição, eu optei por fazer uma formação que atendesse aquela demanda naquele momento. E como eu falei lá no começo, para mim, né, a gente vai somando e vai pegando o melhor de tudo, e é uma coisa que para mim, eu tenho paixão pela psicanálise e agora tenho me interessado muito pela terapia cognitivo-comportamental, apesar de achar que eu ainda estou engatinhando muito, mas eu tô lá, me esforçando. É isso aí. Então tá respondido, Roberto. Por que comportamental? Porque a mulher é fera, não tá vendo aí? Olha o jeito que ela fala aí, suavidade, direto, tranquilo, objetivo, dá para entender. Até eu que sou leigo, tô entendendo pra caramba, tá muito legal. E com certeza essa live vai ficar salva, eu vou voltar lá, vou assistir, mas eu já vou assistir com um bloquinho na mão, entendeu? Um lapisinho aqui só anotando, opa, é bom, é importante, gente. Vamos lá, faz pergunta aí pra Raíza e fiquem à vontade, hein? Olha, a gente acabou de falar de elogios aqui e chegou uma pergunta bem centrada nisso aí. Receber elogios faz bem, ponto. Mas por quanto tempo um elogio faz a gente se sentir bem e quando receber elogios vira uma dependência? Opa, vamos lá. Quando é que receber elogios vira uma dependência? Vamos lá, pergunta básica. Como é que está a sua autoestima? É através da nossa autoestima que a gente vai entender como é que a gente recebe esse elogio. Porque, na verdade, tinha que ter parado aí mesmo. Receber elogios faz bem, ponto. E quando você está aberto a elogio, você também está aberto a crítica. É isso. Porque, na verdade, como eu falei agora há pouco, a gente começa a constituir a nossa autoestima na infância, através das experiências e dos feedbacks que recebemos de pessoas significativas. Na infância costuma ser os pais, os cuidadores, né? As pessoas mais próximas a gente. A gente vai validando quem somos. O que é autoestima, né? Acho que eu nem cheguei a falar. É a visão que temos a respeito de nós mesmos. É como a gente entende a nós mesmos, né? E dentro da autoestima tem alguns pilares, né? Tem o autoconceito, tem a autoimagem, tem a autoeficácia. Então, quando a gente começa a receber muito elogio, a gente ainda está naquele patamar da validação apenas externa, né? Quando esse elogio começa a virar uma dependência, perdão. É muita validação externa. A gente ainda não está tendo aquela capacidade de falar assim, nossa, mas esse elogio é só um elogio, a pessoa só quer alimentar um pouco o meu ego aqui. Ou esse elogio aqui realmente tem tudo a ver comigo, eu sou assim mesmo, maravilhosa. Porque a gente também tem que ter um auto-reforço ali. Saber quem nós somos e validar isso. Aliás, a nossa autoestima fica em dia, fica boa de fato, quando a gente não precisa da validação externa para entender quem somos. Respondi? Respondido com maestria.
Então, Raíza, hoje em dia, a validação, a dependência do elogio se tornou aquele like, né? Né? A gente vive nessa realidade virtual e realmente acontece uma dependência que eu acho até um pouco triste, que você fica ali naquela expectativa, né, de será que vão me dar like, será que não vão me dar like? E na internet acontece uma coisa muito curiosa, né? A gente tem aquelas pessoas que nos acompanham, que nos visualizam, mas que não curtem. E na vida também é assim. Tem aquelas pessoas que acompanham, estão ali do teu lado, estão vendo seu esforço, estão vendo seu trabalho, mas não estão te curtindo. Às vezes, né, nem é porque não está curtindo de verdade, é simplesmente porque não quer externalizar. Você vai ficar dependendo dessas pessoas até quando? Para entender quem você é e o poder que há em você. Então a gente precisa trabalhar essa autoestima para que a gente reconheça nosso valor, mas reconheça de uma forma real, né? Para a gente não chegar na arrogância de eu sou maravilhoso, eu não preciso de ninguém, eu sou... Não, a gente tem que reconhecer nosso valor de uma forma realista. Ah, eu sou boa, eu consigo realizar tal coisa, eu coloco metas para minha vida, eu me coloco à prova. Então a gente vai tendo um bom trabalho de autoestima, né? E a gente não vai ficando tão dependente dessas coisas, nem mesmo dos likes. Exatamente. Gente, é você, como eu acabei de falar. É você, o teu conteúdo é o que você se apresenta e tal. Depender de like, olha, eu conheci pessoa, tem uma amiga psicóloga, que ela falou que a menina começou a fazer terapia por causa disso, porque ela começou a seguir esses trends aí, essas febres aí, e ela não tinha tanto likes quanto os outros. Ela ficou deprimida com isso. Eu imagino quantas pessoas ficam deprimidas por causa dessa dependência do elogio. Mas você explicou lindamente aí, como sempre. Ó, chegou aqui a engenheira Evelyn, o Pablo Veras 12, o Nicolas Gregos, a Suzana Santana Psi, ó, da tua turma aí, da tua galera aí. O pessoal chegou para prestigiar nossa querida Raíza Barcelos. Pode mandar pergunta para a Raíza aí, gente. E aperta o coraçãozinho e aperta a figurinha da visão de papel. Tá rolando aqui a terapia gratuita, aqui coletiva. Ela já respondeu várias perguntas aqui sobre trauma, sobre relacionamentos, sobre autoestima. Realmente perguntas assim que fazem a gente pensar de dentro para fora. E quando tá em fora da caixinha, tá? Muito legal a tua visão, muito maneiro mesmo. Como eu falei, a live vai ficar salva, eu vou depois com papel e caneta ali só anotando os pontos legais aqui. A outra pergunta que ficou grande, mas não tinha como ficar de fora. Raíza, segundo o IBGE, a cada 4 casamentos, 1 acaba em divórcio. A disputa de poder, a falta de dedicação e o descompasso podem ser os maiores problemas a enfrentar no relacionamento ou existem mais pontos? Disputa de poder? Falta de dedicação e descompasso podem ser os maiores problemas a enfrentar no relacionamento ou existem mais pontos? Porque parece que se fixaram em 3 pontos aqui. Tá, eu diria que o maior ponto é a falta de maturidade emocional. Por quê? Porque, na verdade, a maturidade emocional engloba tudo isso. Você não vai ficar disputando poder com seu parceiro se você tiver maturidade emocional, porque você sabe que aquilo não é uma competição, casamento, né? É uma parceria. Vocês querem crescer juntos, vocês querem evoluir positivamente juntos. Então, essa competição aí está totalmente equivocada. Descompasso. Descompasso eu não entendi muito bem. O que seria o descompasso nesse contexto? Interesses diferentes. Começa a chegar uma hora que os interesses são diferentes, assim. Interesses diferentes entra naquilo que eu falei anteriormente. Você não deixa de ser você e o outro não deixa de ser o outro. Então, quando você está disposto a vivenciar uma relação de forma sadia, de forma positiva, você vai tentar alinhar seus interesses. É lógico que você não vai abraçar todos os planos, todos os sonhos, tudo que a pessoa quiser falar assim, nossa, é isso que eu estava esperando, era essa ideia. Não, né? Você vai tentar fazer um alinhamento, às vezes vai dar e às vezes não vai dar. E é importante que vocês se comuniquem, que vocês falem, olha, essa ideia aqui eu não consigo comprar, essa ideia aqui não
não compactua com os meus valores, com os meus objetivos de vida. Então, quando você consegue, né, se posicionar dentro dessa relação, você vai diminuindo esses elementos. Então, eu acho que quanto mais você trabalha para ter uma maturidade emocional dentro do seu relacionamento, a probabilidade de divórcio, eu não sei se vai diminuir, tá? Eu não sei se vai diminuir, não sei dizer isso. Vai diminuir se vocês trabalharem na maturidade emocional. Porque o casal que ele tem maturidade emocional, ele entende bem dele mesmo e tenta manter um relacionamento positivo ali com o seu par. Então, esse sujeito que entende bem dele mesmo, se ele perceber coisas que são muito desalinhadas com as suas reais vontades, ele pode entender que aquela relação não é a relação que ele tem que vivenciar. E tá tudo bem, né? Mas primeiro, o que você fez para tentar vivenciar essa relação? Como é que você tentou investir nessa relação? Você dialogou? Você se esforçou? Você tentou buscar interesses em comum? Você conseguiu se posicionar, estabelecer os limites e estabelecer seus desejos dentro dessa relação? Você falou de tudo? Porque tem muitos casais que não falam de tudo, não conversam de tudo. E é importantíssimo dialogar a respeito de tudo dentro de uma relação. Está dividindo a vida com uma pessoa. Não tem uma parte sua que não vai aparecer nessa história. Você entra por completo nela. Então, é muito importante que a gente pense a respeito disso. Essa eu acho que eu dei uma esquivada e não respondi não, mas falei do que eu achava. Eu acho que respondeu porque ela fica sendo a espinha dorsal. Realmente a maturidade emocional leva a tudo isso. Leva a disputa de poder, a falta de educação, de dedicação, ao descompasso. Realmente, a falta de maturidade. Eu acho que é a linha dorsal mesmo, a espinha dorsal, eu acho que alinha tudo. Ó, chegou aí a Adriele Mendonça, o Gel XST, o M Black, a Patrícia Murilo, a Rainha Jana, o pessoal chegando aí para prestigiar a grande Raíssa. E tem uma pergunta para você aqui. Tem uma pergunta da engenheira Evelyn. Deixa eu fazer aqui uma que está maior. O que fazer quando você se conscientiza que o outro apenas está em um esforço colaborativo? Está só colaborando. O que é um esforço colaborativo? Porque assim, às vezes o que eu posso entender como esforço colaborativo pode ser o outro vivendo a relação da forma que ele sabe viver. Vou dar um exemplo aqui, não sei se é o que a pessoa quer falar, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aniversário de casamento, aniversário de namoro. E a pessoa não lembra muito, não decora essas datas. E aí eu viro e falo assim, olha, tal dia é o dia do nosso aniversário de casamento. O que a gente vai fazer? E aí o outro vai lá e resolve marcar uma viagem, um jantar, alguma coisa. E aí isso pode ser um esforço colaborativo para algumas pessoas. Por quê? Porque não foi genuíno, já escutei muito isso em consultório. Ele não fez porque ele quis, ele fez porque eu lembrei. Não, ele não fez porque ele não quis. Ele fez porque ele entendeu que era importante para você e ele decidiu realizar. Então a pessoa, quando você tem uma alta responsabilidade de dizer o que você deseja, essa pessoa tem duas escolhas: eu faço ou eu não faço, eu me comprometo ou não, eu quero vê-la feliz ou não. Então, assim, o que seria um esforço colaborativo? Tá? É muito importante que a gente entenda isso. Às vezes, a pessoa ela está respondendo ao que você traz porque é assim que ela entende que é um relacionamento, mostrar que ama. A gente precisa entender uma coisa: existem diversas formas de demonstrar afeto. Não é uma única forma. Existem várias formas de falar a linguagem do amor. E nem sempre você se comunica da forma que seu par se comunica. Então, se ela quiser explicar aí melhor pra gente o que é esse esforço colaborativo, né? Se não foi isso que eu falei, eu tento responder de novo. Beleza, eu também entendi dessa forma aí, tanto a pergunta dela quanto a tua resposta, assim, realmente. Esse esforço colaborativo Ó, a Adriele Mendonça está dizendo aqui num comentário: é muito legal essa questão da maturidade, porque a pessoa não tem maturidade em um relacionamento, mas num próximo sim. Olha só, Adriele, se for pensar nessa linha de raciocínio, eu acho que o Fábio Júnior e a Gretchen são as pessoas mais maduras que eu conheço.
Tá, isso da Andriele foi uma pergunta ou foi um comentário? Eu acho que foi um comentário, né? Porque é muito legal essa questão do material. Eu acho, né? Ela falou assim que é tipo uma evolução. Você não tá madura agora, mas no próximo. Então por isso que eu falei, a Gretchen e o Fábio Júnior devem ser realmente umas pessoas muito maduras. Mas é importante a gente falar que não tem uma garantia disso, não, né? Você pode sair do relacionamento, ir para outro, sair de um, ir para outro e continuar sem maturidade emocional nenhuma. É importante falar, a maturidade emocional é algo trabalhado. Tá? Você trabalha. Exatamente. Porque você vai ter que lidar, né, com coisas que você quer. Às vezes a pessoa fez uma coisa que você não queria e você tem que respirar. Eu vou falar da melhor forma pra gente ver se resolve isso, pra gente ver se a gente consegue consertar. Às vezes você cria ser gritão, né? Falar umas verdades, mas isso não é ter a maturidade emocional necessária para viver da melhor forma possível. Exatamente. A Adriana está falando que foi um comentário aqui. Sobre essa maturidade, eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, mas ele está no terceiro casamento e já tá mal das pernas no casamento, no terceiro. Aí eu conversando com ele, pô, mas a mulher não me entende. Eu falei, cara, olha só, quando acaba o seu primeiro casamento, a culpa pode ser sua ou não. Do segundo em diante, meu amigo, a culpa é sua, peraí. Então é um daqueles adolescentes de 40 anos que eu te falei, é um amigo meu. Mas enfim, ele tem que resolver. Assiste essa live aqui hoje, meu querido, que muito bacana. Essa questão da mulher não me entende, muitas vezes a gente também não se faz entender, até porque muitas vezes a gente não se entende, como eu falei lá no comecinho, né? E às vezes nem é maldade, eu não estou entendendo o que se passa dentro de mim e espero que o outro entenda e me explique, e isso não vai acontecer. Eu tô meio que expondo aqui o cidadão, mas não tô falando o nome dele, então. Mas é um adolescente de 40 anos que faz pirraça, entendeu? Faz pirraça, que casa e ainda acha que tá solteiro, entendeu? Aí realmente aí vai dar ruim, realmente. Aí acontece aquela coisa do descompasso, entendeu? Da falta de dedicação, um daqueles pilares lá que levam tudo ao fracasso. Raíssa, essa live maravilhosa, infelizmente, tem que chegar ao fim. Você, do início ao fim, maravilhosa, simpaticíssima, esse sorriso de encher a tela. Uma inteligência ímpar, com umas respostas bem objetivas, até para perguntas que eu não sabia que estava acontecendo, mas show de bola, show de bola. Ó, responsabilidade da falha na comunicação é de quem fala e não de quem escuta. Paulo Maia falando isso. Não, a responsabilidade da comunicação é dos dois. Você tem que falar e ver se a pessoa te entendeu a mensagem que ela está passando, porque também você jogar para o outro também, você tem que fazer questão de a pessoa te entender. São os dois lados da situação, né? Quando você fala e você só joga, né? Muitas vezes o outro, ele não te devolve, dizendo, não entendi o que você quis dizer, você pode repetir para mim? E muitas vezes você também não se importa em saber se o outro entendeu ou não, você só jogou. Então a comunicação, ela tem dois lados, né? Ela tem dois lados. Então você precisa falar e garantir que você foi compreendido, né? Então isso é importante, mas também é importante que o outro posicione quando não entendeu. De novo, para que haja maturidade emocional. Eu não entendi, você pode repetir para a gente tentar resolver? Exatamente. Não é só você falar, eu falei, ela não me entendeu. Não, peraí, você tem que fazer. Aí se a pessoa entendeu e insistiu, aí já é outro problema. Exatamente. Para uma outra live que a Raíssa vai estar comigo. Porque hoje tem que terminar, eu tô com o tempinho apertadinho aqui, eu tô com 3 minutos dessa live maravilhosa com a Raíssa. Raíssa, eu gostaria muito de deixar suas considerações finais. Acho que foi muito bom estar aqui com vocês. Se vocês quiserem, quem não me conhece ainda, segue lá a minha página, psicóloga Raíssa Barcelos. Foi muito legal essa experiência, muito divertida. As perguntas foram muito inteligentes, gostei muito. Gostei muito dessa interação aqui das pessoas falando, né, no momento aqui. Muito legal, só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Obrigada, Xandão. Eu que te agradeço. Gente, eu tive a participação dessa pessoa adorável, agradabilíssima, que é a Raíssa Barcelos, psicóloga, que está fazendo a sua formação. Deixa eu ler aqui de novo o currículo dela. Formação em... Cognitivo comportamental. Isso, cognitivo comportamental. Quase que não sai. Trava-língua. Maravilhosa, incrível. Uma observação aqui.
Lá quando o Roberto perguntou por que comportamental. Eu já fiz especialização em saúde mental, agora estou fazendo essa formação e muito em breve eu já quero começar uma outra formação também. Então é aquilo que você comentou, né? A gente não para, a gente continua os estudos e vamos, que o show não pode parar, né? Exatamente, isso faz você a profissional qualificada que você é. Eu tive o prazer e a honra de estar com você aqui hoje, nessa live que eu tinha certeza que ia ser maravilhosa e foi muito mais do que eu esperava. Eu agradeço a você, Raíza, dá um abraço no maridão, Otávio. Agradeço a todo mundo que participou dessa live. Assim que ela acabar, vai ficar salva. Assiste quantas vezes vocês quiserem. E para seguir o podcast Incomodando, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no TikTok. Valeu? Muito obrigado, pessoal, pela participação no dia de hoje. Obrigado, Raíza, mais uma vez. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.